a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras ou nas Santas Escrituras. Bom, nesse primeiro tópico fica claro, né, a parte inicial, há um só Deus. Um Deus que domina, um Deus bom, um Deus que deve ser temido, louvado, amado. Aqui tem uma lista, né? E adorado. Nós devemos adorar a Deus. É a palavra de Deus que nos diz que nós devemos adorar ao Senhor. Então, quanto a isso, acho que não há nenhum problema, nenhuma dúvida, nenhuma polêmica. Devemos adorar a Deus, que é o nosso Criador, que é aquele que nos sustenta, que é aquele que é o Deus de consolação, o Deus da misericórdia, a quem a gente pode confiar. Então nós devemos adorar a Deus. Esse aqui é o tópico 1. Lá diz, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Na primeira parte eu não coloquei nenhum versículo, os versículos já estão aqui da parte 2. Lembrando, sempre quando vocês enxergam aquele numerinho ali, o 1 está no final, mas está relacionado desde a luz da natureza até de toda a força. Número 1. Número 1, aí são as referências bíblicas dessa parte. Eu não li nenhuma referência, mas temos lá na Confissão de Fé vários textos, né, que falam sobre adoração a Deus. Vamos ler a segunda parte? Como que nós devemos adorar a Deus? O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. E ele vai falar aqui, então, está em amarelo ali, né? Não pode ser adorado segundo as invenções e intenções, imaginações dos homens ou sugestões de Satanás, olha que interessante, ou por representações visíveis, né? Mas a gente aprende que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E o que ele quer dizer como um modo de ser adorado instituído por Ele mesmo? A gente sempre aprende, né, como na doutrina presbiteriana, que o culto ele é algo simples, ele é algo que ele é objetivo. Nós adoramos a Deus com hinos, com cânticos, com orações, adoramos a Deus com as ofertas, com os sacramentos, com a pregação da palavra. Nós adoramos a Deus com esse momento de adoração. A gente entende que não se pode ou não se deve, como diz aqui, ficar inventando muitas coisas, ficar enchendo o culto de certas coisas. Só que aqui, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para ir não do extremo para o outro, né? Eu não posso nem ser aquele total tradicional que eu não posso acrescentar nada, né? Colocou uma guitarra, já isso não é adoração. Ou se teve alguma coisa diferente, né? Ali no culto já não pode mais. Alguns chegam a dizer, eu acho que está nos pontos próximos aqui, que como a Bíblia fala que nós devemos cantar salmos, então que não pode colocar nenhum cântico, nem hinos de nada. Tem igreja desse nível, né? Que só podemos cantar salmos. Então, existem salmos cantados, então aquele culto é de salmos e tudo mais. E a gente está vendo dia a dia muitas invenções, né? Muitas invenções. E por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado de não ir de um ponto para o outro,
porque o mundo vai mudando e modernizando, e algumas coisas a gente vai colocando, né, como parte do culto e até mesmo como parte das coisas que estão aqui na frente, né? Então tem uma estante diferente aqui. Essa estante é um modelo que surgiu depois. Ah, não, então o modelo da estante tem que ser uma mesa de madeira com um órgão tal. Pode ser uma mesa de madeira com um órgão tal, mas pode ser uma estante com um teclado. Então são certas coisas, né, que isso aí não vai alterar a adoração do culto, né? Só que o problema é quando você começa a chamar tanto atenção para tantas coisas aqui, que você perde o princípio, que é a adoração a Deus, né? E a gente sabe que o homem facilmente ele deixa de adorar a Deus e começa a adorar as coisas. A gente tem falado algumas vezes, né, sobre a própria questão da arquitetura. Então a arquitetura vai mudando. Um dia é um banco de madeira, hoje em dia aparentemente nem se pode mais comprar tanta madeira assim, né? É algo que não, digamos assim, não é tecnicamente possível você comprar essas coisas, no sentido de que às vezes até existe uma lei que você não pode extrair tanta madeira e tal. As coisas vão mudando. Não tem problema se você ter uma cadeira de plástico, você ter um banco com estofado, seja o que for. Isso não é o problema maior. A questão é, né, nós não vamos ficar aqui mais tempo falando sobre isso, que temos outros pontos, mas a questão é a que ponto a gente vai deixando de adorar a Deus e começa a adorar segundo as imaginações. Os dois textos que tem aqui, depois a gente vai seguindo, vai voltando a esse assunto. É um de Atos 17, 24, que diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? Da ideia de que não é a estrutura, mas o Espírito Santo, Deus habita no nosso coração. Então, não é há uma forma, né? Não é a igreja que vai trazer para nós essa espiritualidade. E aqui tem o texto de Êxodo 20, 4 a 6, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então fica claro aqui que a gente não pode ter objetos de adoração, né? Trazer uma arca aqui, ou colocar uma santa, alguma coisa que você... mas aquilo que eu estou adorando a Deus por intermédio daquilo. Não, às vezes é difícil entender como que... Então você não precisa daquilo para adorar a Deus, você adora a Deus direto, não precisa dessas coisas. Mas vamos seguindo aqui, que são vários tópicos, e a gente vai repetindo algumas dessas coisas. 2. O culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem deve, depois da queda, ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente a de Cristo. Nós prestamos culto a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não há mais nenhuma outra coisa. Não há anjos, não há santos, não há outras criaturas, a outra criatura qualquer. Nós não prestamos culto a um pregador ou a uma banda musical, nós prestamos culto a Deus. E por intermédio de Jesus. Por meio de Jesus, por meio de Cristo, nós chegamos a Deus. Romanos 1,25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Afirmando o que nós falamos há pouco. Colossenses 3,17: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então nós adoramos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, prestamos culto a Deus. Não há anjos, não há santos, não há outra criatura, e por intermédio de Jesus.
Ponto 3. A oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens e para que seja aceita deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio de seu Espírito, segundo a sua vontade, e isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos presentes. Então, quando eu entro na igreja, né, eu tenho que orar em casa, eu tenho que orar em outros momentos. Mas quando você vem na igreja, com certeza, veio para adorar a Deus, você vai orar. Em algum momento do culto, você vai orar, talvez pedido para que você ore, mas ou quando o pastor, ou quando alguém está orando, você também está orando, confirmando a sua oração. Essa oração é feita, nós confirmamos, né, com amém, como nós falamos ontem na reunião de oração, confirmamos e estamos orando juntos. E essa oração é feita em nome de Jesus, que nós chegamos a Deus em Jesus, e pelo auxílio do Espírito Santo que nos ensina a orar. E aqui ele fala de língua conhecida, né? Porque não adianta nada eu tomar o microfone e eu começar a orar de uma forma que os irmãos não entendam. É importante que haja entendimento, porque a gente está orando publicamente, tem que ser numa língua que as pessoas conheçam ou que tenha alguém para traduzir. Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Romanos 8,26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então ele começou a falar da oração, né? Mas isso se aplica na canção, na música, isso se aplica na pregação. Ou seja, eu devo fazer isso diante de Deus e por intermédio desse auxílio do Espírito Santo, que nos auxilia tanto para pregar como para ouvir, para reter aquilo que foi aprendido. Mais um texto ainda, Hebreus 12:28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, recebemos, né? E com reverência. A gente está falando de culto. A palavra reverência, às vezes, ela é confundida com um certo tipo de rispidez, de tradicionalismo, né? Porque os ismos são feios. A gente é tradicional, a gente não pode ser tradicionalista, o tradicionalismo, né? O ismo é o exagero. Mas a reverência é tão bom quando a gente chega para a igreja, a gente encontra um ambiente onde a gente pode sentar, orar, enquanto o culto não começa, no sentido de publicamente, né? A gente pode fazer uma leitura, se tiver um aviso para aparecer ali, ou uma música tocando, é algo assim que a gente deve ter essa reverência. E a gente percebe que às vezes, em alguns lugares, em alguns momentos, as pessoas parece que esquecem que chegaram naquele momento para cultuar a Deus. Então, o culto assim não começa, né, na hora que apenas alguém levanta e fala, né? A gente já vai se preparando lá de casa já, né? Parece que tem que mudar o ambiente da nossa mente, das nossas conversas. Você vai vindo para a igreja, se preparando, né? Até mesmo durante o dia, se a gente está falando do domingo especificamente, se é um dia separado para eu adorar a Deus, né? Eu tenho que me guardar nesse dia para que seja um dia de oração, que seja um dia de estudo, e se eu for até descansar, que eu descanse lá em paz e se prepare, né, para cultuar a Deus. Mais à frente a gente vai voltar a esse tópico aqui. A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não deve ser feita em favor dos mortos, nem em favor daqueles que se saiba terem cometido pecado para a morte. Essa parte aqui é interessante, né? Quando ele fala que a oração deve ser feita por todos,
Nós devemos orar, e aqui tem o texto, né, que fala: antes de tudo, se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Mas aqui fala que a gente não deve orar. Primeiro, por quê? Pelos mortos. Está vivo, a gente ora. Está morto, você não vai orar pelo morto, que ele já tomou o seu caminho para com Deus ou para a perdição, né? Isso nós sabemos, que o tempo de salvação é o tempo que nós temos vida, a nossa decisão é aqui. Então não oramos pelo morto. Isso aqui é claro para nós. E essa segunda parte aqui é mais complicada, né? Que fala que nós não devemos orar por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Eu acho que eu coloquei esse versículo aqui. Espera só um pouquinho. É esse versículo aí. 1 João, capítulo 5, 16 a 18. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, e ele dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse, não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, o que a gente consegue entender aqui é que existe o pecado para a morte. A gente já ouviu falar da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a pessoa que ela insistentemente nega a Deus. Eu sou ateu, eu não quero. E ela nega também com a sua vida, com pecados, com sequência de pecado. E aqui fala que o cristão, ele não vive em pecado, porque ele é de Deus. Se ele cometeu algum pecado, não para a morte, ou seja, que ele cometeu um pecado, mas ele é um cristão, eu devo orar para ajudar ele. Não falar, pecou, que se perca. Não, eu devo orar, eu devo buscá-lo. Mas aquele que insistentemente não quer saber de Deus, aqui eu achei interessante, né? Que fala, chega um momento que não devemos orar, porque essa pessoa já provou que está num caminho assim de perdição, né? Por outro lado, a gente sabe que existem pessoas que negam a Deus tantos e tantos anos e depois elas voltam, né? Que mãe que vai deixar de orar pelo seu filho? Não, meu filho está cometendo pecado para a morte, não vou orar por ele não, ele já está perdido, né? Então, não que a gente, entre aspas, assim, não possa nunca orar por alguém, nesse sentido, tem uma listinha, né? Por esses eu oro, por esses eu não oro. Mas aqui há um conceito, né? Até aquele versículo que fala que não atire pérolas aos porcos, né? Então, você ficar gastando seu tempo insistentemente, enquanto às vezes você pode estar visitando uma outra pessoa, orando por uma outra pessoa, buscando a outra pessoa. É mais ou menos assim que eu entendi, compreendi essa passagem e esse texto da confissão de fé. Devemos orar e por coisas lícitas. É um ponto interessante isso. Tem que ter sabedoria para discernir o que é lícito, o que é bom para mim. Porque hoje em dia as pessoas não sabem, né? Eu sempre cito o exemplo, né? Do morro lá, no morro do Rio, nesse momento tem alguém orando lá, porque vai cometer lá um assalto, alguma coisa, né? Faz um Pai Nosso antes de cometer o assalto. Não indo tão extremamente assim, mas eu preciso realmente tentar discernir mais e mais a vontade de Deus. E claro, que o lícito, segundo a Bíblia, a gente sabe muita coisa, né? Não vou orar por alguma coisa que a Bíblia condena. Então a gente
E por isso a gente sabe, né? Ó, Senhor Deus, ajude esse plano meu que eu tenho lá de conseguir um emprego no lugar do outro lá, e que o outro seja mandado embora, né? Não é lícito eu fazer esse tipo de oração. Embora alguns façam de alguma forma isso. E não oram em favor dos mortos e aquele que cometido pecado para a morte. Essa passagem aqui de 2 Samuel está relacionada à questão de não orar pelos mortos, mas acho que já foi bem explicado, né? Que quando Davi viu que faleceu o filho, né? E ele diz, vivendo a criança, jejuei, chorei, né, etc. Orei, tudo bem, mas agora já morreu, morta, jejuaria, poderia fazê-la voltar? Ela não voltará, ou seja, eu não tenho mais o que fazer, nem orar, nem chorar, nem jejuar, né? Até a questão do luto, eu tenho luto, eu sei, mas não adianta eu ficar apenas lamentando, né? Porque isso não vai ajudar. O morto não vai ficar bravo, né? Que você saiu certamente do seu luto. Também a respeito da morte, fala de Lázaro, né? Os que passam daqui não podem, nem os de lá passar para nós, né? Quem está aqui não pode ir para lá, nem quem está lá pode vir para cá, não há comunicação. Daqui pode ir para lá, mas tem que morrer, né? Então, nesse sentido, que não há comunicação, não dá para a gente orar pelos mortos. Quinto, a leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência, o cântico de salmos, com gratidão de coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus. Além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graça, em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e rigoroso. Então, lembrando sempre, irmãos, que isso aqui é a confissão de fé, não é a Bíblia, né? Então, nós não temos que tomar literalmente certas passagens que alguns fazem. Aqui lembra que eu falei que alguns cantam só salmos? E eles têm como base, às vezes, a confissão de fé, porque aqui está falando o quê? O cântico de salmos, com gratidão no coração. Isso aqui está falando que é o quê? É o culto. Se você levar literal aqui a palavra, às vezes você vai cair em certas dificuldades. Mas o que a gente aprendeu aqui? Que tem que ter temor, que tem que ter oração, que tem que ter leitura da palavra, sã pregação, né? A igreja não é um palco para piadas, a igreja não é um lugar para a gente ficar só contando historinhas, a igreja não é um lugar para a gente trocar, né, um culto por um teatro. Não tem pregação, hoje é um teatro apenas, né? É uma apresentação de dança, ou é um lugar para o ímpio ir lá na frente pregar, né? Então tem uma série de questões. Culto é um dia especial que a gente tem, né? A gente vai falar no próximo tópico aqui sobre a questão do domingo, e precisa ser um momento específico aqui para cânticos e tudo mais, né? Ofertas, como nós falamos. Essas palavras de baixo aqui, acredito que os irmãos também entendem, né? Juramento, votos. Como cristão, você pode estar lá na casa do Senhor, ouvir uma pregação e fez um voto a Deus. Não, essa semana eu vou orar, eu vou cumprir certas coisas, eu vou seguir certos momentos, né? Isso tudo faz parte do culto. Aqui fala de ações de graças em ocasiões especiais, né? A gente tem também a igreja como um momento que a gente pode fazer um culto em ação de graça. A gente faz isso algumas vezes, cultuando a Deus, dando graças por alguma coisa que aconteceu e etc. Correto? Pregação, prega a palavra com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Aqui fala, salmos, hinos e cânticos espirituais. Com gratidão em vosso coração.
Efésios 6 diz, falando entre vós com salmos, entoando cânticos e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, o que é o mais importante aqui? Cântico é música, certo? Então, é música. E de coração. Não adianta ser uma música bem tocada, às vezes a gente tem essa dificuldade para quem está tocando. Você vê um músico totalmente disperso, a gente vê bandas muito compenetradas em uma série de coisas e talvez acaba esquecendo o essencial, que é colocar-se naquilo, na música, a alma, o coração, ouvir a letra que está cantando, seguir aquele momento. Por isso que às vezes a gente fala da simplicidade, né? É muito mais fácil uma pessoa vem com violão e toca uma canção e a gente canta, ser um culto, ter uma expressão, do que às vezes você tem uma série de fatores envolvendo ali. Essas igrejas modernas hoje tem luz piscando para todo lado, virando para cima, para baixo. Às vezes são fatores que acabam mais nos distraindo do que nos levando a adorar a Deus. E quando não, acabam mais nos levando a adorar aquela beleza que está ali na frente, que está sendo iluminada, que está sendo mostrada, do que a Deus. Então, mais uma vez, eu não que eu sou contra a gente ter uma iluminação, uma equipe de louvor e tal, mas a gente nunca pode perder a essência, que é o coração, que é estarmos envolvidos com aquela obra. Quando passa a ser bonito, quando passa a ser um espetáculo, né? Então a gente sabe que... E às vezes nem é culpa de quem está na frente. Às vezes é culpa de quem começa a vir com o objetivo errado. Entende? Acontece demais. Eu estive em São Paulo segunda-feira e aproveitei, eu queria sempre conhecer lá a igreja de Pinheiros, né? E eu fui lá na segunda-feira à noite. E é super lotado de gente. E é muito bonito, não é um lugar grande, né? Não é tão grande lá. Mas assim, é muito bonito. O Hernandes prega muito bem, a banda toca muito bem, tudo é maravilhoso. Mas a pergunta é, aquelas pessoas todas estão lá apenas para adorar a Deus? Porque uma segunda depois é um outro pregador, é o Arival. Estou gravando aqui, mas poucas pessoas ouvem, né? Aí tem metade do grupo. Na segunda passada tinha, não sei o número que cabe lá, vamos pôr 350, 400 pessoas. No dia que o Arival vai pregar, tem 200. E cadê as outras? Porque as pessoas não são especificamente da igreja, porque os irmãos da igreja vão no domingo, né? A maioria dos irmãos da igreja vão mais no domingo mesmo. Esse culto de segunda é um culto que vai gente como eu, assim que foi de longe. Tem gente que mora em São Paulo e vai visitar, gente de todo jeito, né? Então eu não estou criticando, porque eu comecei essa fala dizendo que às vezes quem está na frente não é culpado, mas atrai a atenção de pessoas que acabam indo lá, né? Não sei, mas pode ser, deve ser, para ouvir o pregador, para tirar foto com o pregador na hora que acaba, né? A fila enorme de gente para tirar foto com... Ninguém quer tirar foto. Se vocês quiserem tirar foto, agora que terminar o culto, eu vou ficar aqui na frente sozinho, né? Então ninguém quer tirar foto, né, com o pregador. E hoje, né, nós estamos na experiência aqui, muitos lugares vazios. Tudo bem que não é o Hernandes, mas a pregação, irmãos, é a palavra de Deus, né? E que os irmãos me corrigem se eu não estou pregando a verdade, a palavra de Deus. Então não é tão diferente assim, né? Uma música que a gente canta, né, Lurjane, é a música que eles cantaram lá. Mas há um equipamento melhor, há uma sonoridade, né? Há um aprimoramento, mas culto é culto. Então, não é o principal fator do culto, há uma habilidade, né? Um dom que alguém desenvolveu mais do que o outro, porque não tem tanto Hernandes assim na terra, né, irmãos? Tem um só. Então, se for depender do Hernandes para cultuar a Deus, vai ser muito difícil, né? Vamos pôr todo mundo lá numa igrejona lá de 100 mil pessoas lá e vamos todo mundo para lá, né? Assistir. Então, nós temos que participar do nosso culto, da nossa igreja, com o nosso pastor, né, arroz com feijão mesmo, e
participar, em alguns momentos que a gente puder, ouvir um outro pregador em algum lugar, mas não é por isso que a gente vai adorar mais a Deus ou menos. Mas vamos lá, seguindo. Está terminando. Agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se oferece ou para o qual se dirige. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, em secreto, estando em casa sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente negligenciadas ou desprezadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcionar a ocasião. Então, começa do fim aqui. Não deve ser descuidada, negligenciada, desprezada. Sempre que Deus providencia uma ocasião, a gente deve ir. Não é? Quando que é a ocasião que a gente tem? A gente tem culto domingo, tem sábado, às vezes as sociedades internas tem estudo bíblico quarta-feira. Então a gente precisa participar. É uma cobrança que é individual, né? Cada um tem que fazer. Ah, mas tem a dificuldade disso. Acabei de falar, numa segunda-feira, num trânsito de São Paulo, que demora 1 hora para andar 10 quilômetros, né? A pessoa sai, às vezes, de um outro lugar, viaja horas para chegar lá, 8 horas, para participar do culto. Então, não é desculpa. Se a gente quer fazer uma coisa, a gente separa o tempo para isso. Dá um jeitinho na agenda para participar dessas questões. Principalmente do domingo, né, irmãos? Porque a gente está falando de quarta-feira, e sempre quem ouve isso, às vezes não precisa, que são os mais assíduos, né? Mas talvez a gente sempre ouve também de alguma forma, ou a gente está pensando nisso, ora por isso. O culto não pode ser negligenciado. Não é o pastor quem está na frente, não é nada mais, mas a gente não pode, não, só vou na escola dominical, ou só vou no culto à noite, ou vou a cada 15 dias, né? Sim que nós temos oportunidade, nós devemos participar. Estava falando há pouco, ó, e aqui ele começou, onde está em amarelo aqui, ó, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça, ou para o qual se dirija, mas a Deus. Então o culto num lugar não é melhor do que o outro, não é porque o dirigente tal está ali. O culto é porque nós adoramos a Deus. E Ele é adorado em todo lugar. Mas mais solenemente onde? Nas assembleias públicas. É a oportunidade que a gente tem, né? Por isso que a gente fala do culto solene, não tradicionalismo, mas oportunidade. Como é bom a gente estar aqui no domingo, né? Chegou o dia para a gente poder sentar, adorar a Deus. Mais especificamente com os irmãos, ou quarta-feira, ou seja, o dia que a gente se reúne. Jó 4:21. João, né? João 4:21. Jesus falando à mulher, bem a hora, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Na sequência diz, vocês adorarão ao Pai, Espírito e em verdade. Hebreus 10:25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas façamos admoestações. Além de não deixar de congregar, nós devemos cobrar os irmãos, né? Cobrar com amor, falar, olha, sinto sua falta. O que aconteceu esse domingo? Esse domingo precisei viajar, recebi visita. Continua cobrando. Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa comunhão aqui era a reunião. O partir do pão é a ceia, mas a comunhão é essa reunião. Reuniam de casa em casa e reuniam também no templo. Último. Como é lei na natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto a Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por Ele.
Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado dia do Senhor, domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Eu creio que não há dificuldade para nós. Somos velhos de igreja, né? Já ouvimos várias vezes sobre isso. Né? Por que nós não guardamos o sábado? Porque já no tempo de Jesus isso estava sendo mudado. Eles se reuniam no domingo, né? Que é o primeiro dia da semana. Tem uma das passagens aqui, ó, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou seu discurso até meia-noite. Depois, 1 Coríntios também fala, no primeiro dia, ó, coleta os santos, fazei vós também, no primeiro dia da semana. Então, é uma questão, né? Não havia essa guarda do sábado, havia muito a guarda do sábado com a questão dos fariseus. Nós sabemos que o fariseu, ele começou com um motivo especial, bom, de tentar controlar as pessoas que estavam se desviando pelo liberalismo, só que aí eles ficaram exageradamente, né, legalistas, pegaram-se tanto a lei, que até contar os passos, quantos passos a pessoa podia dar no sábado, né? Então a lei é complicada, né? Mas se você começar a ser o policial do seu vizinho, né, aí você não vai sobrar nada para ele, porque sempre nós não, perante a lei nós somos ruins. Eu vi uma ilustração que eu achei interessante, né? Que a lei é um doce, é muito bom, ela é maravilhosa, não tem erro nela. Só que a gente é diabético, então a lei mata a gente se a gente comer ela, né? Então é mais ou menos essa a ideia, né? Se a gente for tentar ser salvo pela lei, se a gente for colocar a lei como algo para nós estamos assim perdidos no sentido de como salvação, né? Mas a lei é muito importante e nós não devemos assim levar a sério não, levar ao pé da letra algumas coisas. E aqui a questão do sábado acho que ficou bem claro, né, nesse sentido. O fato é que a gente precisa ter um dia especial para adorar a Deus. Eu falei que tinha acabado, mas tem esse outro aqui, que é esse dia especial, ó, é o dia santificado ao Senhor, é o mesmo tema do sequência do 7. É santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado o coração de antemão, que eu falei há pouco, né, que durante o dia já vai se preparando, quando chega à igreja, senta, se prepara, ora, esteja em sintonia com o momento para você cultuar a Deus. Preparado o coração de antemão, ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo dia um santo descanso das suas obras, suas palavras e seus pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto, nos deveres de necessidades e de misericórdia. É um dia especial, né, para a gente separar. Teve uma época que saiu uma onda de aniversário no domingo, não sei se ainda existe tanto, nunca mais fui convidado para nenhum. Tem ainda bastante? Aí começa, né? Parece vamos fazer aniversário no domingo, ou um trabalho não sei o que no domingo, e você, de repente, você não tem mais, né? O domingo é o dia de ir no shopping, para se fazer não sei o quê. A gente não tem shopping, né? Mas, não, domingo é um dia que a gente separa para as coisas do Senhor. Aqui fala, né? De antemão, adianta o que você tem que fazer para a segunda, já no sábado, para você ter um dia de descanso. Isso é algo que a gente precisa. É igual férias, né? A gente precisa de férias, parar um pouquinho para colocar a nossa vida, nosso tempo, descansar e retomar o fôlego. E o domingo é esse retomar o fôlego espiritual. A gente precisa de separar esse tempo e não aproveitar esse tempo. Não, domingo passado eu fui na igreja, mas esse domingo eu vou para o sítio com a família, né? Vou passear, vou descansar.
A gente precisa de estar, né? Claro, tem exceções, não digo que você não pode, mas no mais precisamos participar. Aqui é Êxodo, fala sobre repouso, fala sobre cozinhar antes, né? Deixa cozinhar antes. Até tempos antigos a gente fazia muito disso, né? De não fazer certas coisas no domingo, deixar tudo preparadinho. E Mateus 12 fala sobre, vou ler aqui, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: e eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Aqui a gente vê o radicalismo dos fariseus. Então a gente também tem que ter cuidado para não cair nesse extremo. Domingo, a pessoa saiu da escola dominical e foi lá, estendeu uma roupa no varal, pronto, é pecador, tem que morrer, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não ser tão radical num ponto, mas se puder estender a roupa no sábado, também vai ser muito melhor. Vencendo vem Jesus. A organista foi embora. Então, esse tema como eu disse, ele é bem extenso, né? Eu acompanho uma das igrejas, a igreja presbiteriana de Colatina. Acho que é Tiago o nome do pastor. E eu acompanho também os estudos deles. E ele já está na 4ª semana só falando desse tema do domingo. Então, é interessante que a gente pode, assim, né? Resumidamente, mas tem muita coisa para a gente. Mas é um tema que é simples aqui para nós. Vamos cantar então 299, né? Vamos cantar o 299 e depois nós vamos orar, encerrando assim o tempo. Que Deus assim nos ajude para que nós possamos cultuá-lo em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé. Deus fortaleça a igreja, que nós tenhamos essa ideia, né? Porque a gente quer ir na igreja não é para fortalecer o nome da igreja, da denominação, né? A gente vê muitas vezes isso, a placa da igreja ou o nome do pregador, não. Qual que é a ideia? Adorar a Cristo, adorar a Jesus. Ele deve ser adorado. E é triste, né? Às vezes uma igreja começa a crescer e ao invés de continuar naquele mesmo amor lá de adorar a Cristo, começa a se achar e fala: somos a igreja grandona aqui, né? Importante da sociedade.